Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Voltmon. O tema de hoje é segurança de máquinas NR12, dispositivos para monitoramento de acesso, oferecido pela ABB. O palestrante é o engenheiro Roberto Cauê da Silva. Ele é técnico de produto da área de controle da divisão de produtos de baixa tensão na ABB, formado em engenharia de controle e automação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Durante a introdução e o final dessa apresentação, estará disponível um espaço de bate-papo e perguntas, onde vocês podem se cumprimentar se assim quiserem. No entanto, durante o evento, nós iremos ocultar esse espaço de bate-papo para aumentarmos a tela de apresentação. Eu peço que façam ao final da apresentação, quando disponibilizaremos novamente essa área. Ao final, será também disponibilizado material para download, assim como o certificado de participação. Ele é um certificado genérico, com espaço para colocação do seu nome. Se for necessário que façamos isso por você, eu peço a gentileza que encaminhe um e-mail para minha colega Ana Vargas, no e-mail ana.vargas@voltmon.com. Eu estou colocando esse e-mail na área de bate-papo agora, para vocês anotarem se assim desejarem. Obrigado mais uma vez pela presença de todos e desejo a vocês uma boa sessão. Roberto, a palavra agora é sua, tá? Boa tarde a todos, aqui quem fala é Roberto Cauê, da ABB. Sejam todos bem-vindos a esta apresentação. Hoje nós vamos falar sobre segurança de máquina NR12, focando nos dispositivos para monitoramento de acesso. Como o Eduardo ressaltou, a gente vai deixar as dúvidas então para o final. Eu vou apresentando aqui e aí você pode anotar a dúvida que você tiver e no final a gente responde todas elas. Os meus contatos também eu vou deixar no último slide. E aí a gente pode continuar a conversa quando você sentir a necessidade de trabalhar com esse tipo de material, com alguma coisa nesse sentido, você guarde o meu contato aí para uma oportunidade futura. Bom, então vamos dar início à nossa apresentação. Começando falando a respeito de sistemas de segurança em geral. Então, como o nosso público é bem misto hoje, eu vou dar um geral do que seria, o que seria um sistema de segurança, tá? Aqui no nosso slide a gente tem a apresentação aqui ilustrando, né, um processo e mostrando aqui quais são os possíveis dispositivos que podem estar nesse processo de segurança. Então, desde um botão de emergência que vai ser acionado de acordo com a necessidade do processo, aconteceu algum problema, o operador seta esse botão de emergência, né, aperta esse botão e o sistema responde. Quanto os sensores, de uma maneira geral, as cortinas de luz para controle de acesso, e toda a parte de travas e sensores no geral, tá? Então aqui bem um geral mesmo do que a gente pode ter de segurança num processo. E como eu disse, hoje a gente vai falar então de monitoramento de acesso. Só para a gente entender aqui qual que vai ser a dinâmica da apresentação, primeiro eu vou apresentar a parte das chaves mecânicas, depois eu vou passar para as chaves magnéticas, falando um pouco aí do Sense 7. Depois a gente vai falar do Eden, que também é uma chave magnética, mas ela tem uma tecnologia diferente, e aí acredito que esse seja o principal da nossa apresentação. Talvez o produto, se eu pudesse dizer assim, um produto mais importante para a gente apresentar nesta tarde, que é o Eden, né? Falando um pouco da tecnologia do Eden com sinal dinâmico, que muitas pessoas já conhecem, e a novidade que eu venho trazer para vocês, que é o Eden OSSD. Depois eu vou falar um pouquinho das travas, né? Falando do Magni e da Dalton, que são duas travas que a ABB possui.
e a fechadura de segurança também, que é a Knox. E no final a gente vai falar um pouquinho de cortina de luz, falando de controle de acesso também. É importante ressaltar que a ABB ela oferece uma gama de produtos de segurança muito completa, né? Hoje a gente vai falar basicamente de monitoramento de acesso, mas existem vários outros dispositivos e soluções de segurança que a gente pode tratar aqui, tá? Dando sequência, então, na nossa apresentação, falando sobre os sensores e as chaves. Onde normalmente a gente vai encontrar sensores ou chaves ou travas de segurança no nosso sistema. A gente pode elencar aí as portas e as grades, que são as principais formas de se utilizar produtos. Eu também como controle de posição, por exemplo, em um robô que precisa ter um controle de posição de onde está o braço desse robô, quando alguém acessa a área de trabalho dele. Então a gente coloca aqui, ilustrando a imagem, um sensor que vai certificar que esse braço está numa posição segura, né? E a gente pode utilizar, com certeza, em ambientes agressivos. Eu vou falar um pouco aqui de grau de segurança, de o que tem em cada dispositivo para utilizar nos ambientes agressivos. Bom, a nossa chave mais simples, que é a MK5, é uma chave mecânica. Ela trabalha com 4 posições de atuação. Então a cabeça dela, ela faz uma rotação e você pode trabalhar em 4 posições diferentes de acordo com a sua necessidade. Ela é considerada uma chave porque ela tem força de retenção de 12 ou 40 newtons, então não chega a ser uma trava, né? Não é um sistema de trava, é apenas uma chave mesmo. E a ABB oferece essa solução nas versões em plástico com cabeça metálica ou metálica. Aqui embaixo a gente tem as linguetas que você pode utilizar nessa chave, sendo que a lingueta 1 e 2 são as linguetas padrões que já vêm junto com o produto. A partir disso, a gente tem aí as travas em si, né? Por que é importante falar um pouco de trava de segurança? Onde a gente utiliza essas travas de segurança? Em processos que não podem ser interrompidos, por exemplo, como o processo de soldagem. Se você tem um processo de soldagem e você interrompe esse processo, você acaba danificando o trabalho ali que estava sendo feito. Então, a trava ela é importante para assegurar que o processo ele não vai ser finalizado, né? Ele não vai ser interrompido. Ou em máquinas com longo tempo de parada, que você não pode ficar parando ela a todo momento. Então você coloca uma trava de segurança ali para garantir que ninguém vai abrir por acaso aquele local e vai parar a máquina, vai causar aí um atraso na produção. E além disso, para prevenção de acesso de pessoas não autorizadas, tá? Então, falando um pouco das travas, ainda falando da linha de produtos da MK, a gente tem a MK9, que já tem um sistema de travamento aí melhor, vai até 2.000 newtons, o sistema de travamento dela. Você pode também trabalhar em várias posições de atuação, então, nesse caso, mais posições que a anterior, 8 posições de atuação. E 2 formas de bloqueio: bloqueio por mola, que é um bloqueio padrão, ou um bloqueio eletromagnético, que é um bloqueio diferente, né? Isso você escolhe na hora de selecionar o modelo do produto. Alimentação em 24 volts é um produto compacto e robusto, né? Pela utilização dele, precisa realmente ser robusto esse produto. O MK9 ele é plástico com cabeça metálica e ele possui um LED de indicação de status.
Nesse caso, o MK9 ele também é sempre fornecido com a chave, com a lingueta padrão 1 aqui. As outras são escolhidas separadamente. E aí nós temos o MK8, que é muito similar ao MK9, que eu acabei de apresentar, com algumas diferenças. As diferenças principais é que a alimentação não é só em 24 VDC, você tem a alimentação em 230 VCA, e ele possui um modelo em metálico, né, o aço inoxidável. Então, metálico ou aço inoxidável. Como o anterior, ele possui um LED de indicação de status, para falar se ele está setado ou não. Além disso, o MK8 ele possui um modelo com um botão de emergência também. Aqui a gente vai começar falando então dos sensores magnéticos, né? Nós temos o nosso sensor mais simples que a gente trabalha aqui na ABB, que é o Sense 7. É um sensor compacto, mas também robusto. Ele pode trabalhar até com IP69K, que é uma proteção muito interessante aí para o mercado. Possui o LED de indicação de status. A maioria dos nossos produtos de segurança possuem LED de indicação de status, né? E a gente apresenta ele nas versões em plástico e em metálico. Aqui um exemplo do esquema de ligação, de como é feito o esquema de ligação do Sense 7. É importante ressaltar aqui, porque existe uma diferença do que eu vou apresentar em relação ao Eden. Então, percebam que o Sense 7 ele é um sistema simples de um sensor magnético que possui um atuador convencional, tá? E aí o grande diferencial de se trabalhar com o Eden. Esse daqui é o nosso Eden, é um sensor magnético também, assim como o que eu apresentei. Porém, ele tem algumas diferenças e isso é algo muito bom para o mercado. Bom, vamos começar apresentando o que é comum dele, tá? Ele possui o LED de indicação de status, além de uma saída de informação. Ainda falando de robustez, ele trabalha com IP69K. E aí a gente começa a falar do sistema do Eden. Ele pode trabalhar com até 30 Edens com relé Vital e 10 Edens com CLP Pluto. Eu vou explicar como é que funciona essa ligação de até 30 Edens em um único relé, utilizando um único canal. Além disso, na versão OSSD, a gente pode trabalhar com os mesmos 30 Edens em um relé convencional. É importante ressaltar que eu vou trabalhar com os 30 Edens no relé, mantendo a categoria, o nível de segurança, a categoria 4. Tá? Então vamos entender exatamente como é que funciona isso. Por que o Eden ele é mais seguro e é um diferencial que a ABB traz para o mercado em relação à concorrência. Aqui a gente tem a representação do nosso Eden. O Eden é composto por um Adam e uma Eva, que nada mais é que as partes que a gente acabou de ver aqui dos sensores, tá? Então esse é o Adam e essa é a Eva. O sinal, ele entra aqui pela linha vermelha, ele entra o sinal, seja um sinal dinâmico ou um sinal OSSD, que é as duas formas que o Eden trabalha. E ele faz toda a parte de gerenciamento da informação desse sinal, mandando um sinal de informação e mandando um sinal para o EVA. Esse sinal do EVA, ele é lido, ele certifica de que recebeu realmente um sinal e ele manda de volta o sinal para o Adam. Essa é a grande diferença de se trabalhar com Eden. Muitas vezes a gente encontra no mercado uma solução convencional que o operador ele coloca um
um ímã ou alguma coisa magnética simplesmente e o sensor é setado. Isso garante que o meu sensor ele não vai ser setado por qualquer dispositivo magnético. Precisa realmente ser um EVA, porque existe essa questão aqui da informação que é lida e traduzida novamente para o Adam. Tá? Depois disso ele faz o gerenciamento dessa informação e continua mandando o sinal. Tá? Isso é uma forma construtiva que permite aí mais confiabilidade para o dispositivo. E aí isso acontece tanto para o sinal dinâmico quanto para o sinal SSD. Qual que é a diferença dos dois? Então vamos falar um pouquinho sobre o sinal dinâmico. O que é esse sinal dinâmico? Muitas vezes, talvez você que esteja em contato com essa solução da ABB pela primeira vez, você vai achar meio estranho esta solução aqui que nós estamos apresentando, né? Como é possível colocar todos esses dispositivos em uma única linha, em série, utilizando um único canal? E isso ainda é entrar em categoria de segurança e, além disso, entrar em categoria de segurança nível 4. O sinal dinâmico, ele permite você trabalhar com isso, e isso é uma patente ABB. Você consegue, utilizando um único canal desse relé aqui, que é o Vital, colocar um sensor de segurança, colocar botão de emergência e todos os outros dispositivos de segurança que trabalham com sinal dinâmico em um único canal em série, mantendo a categoria 4. Como funciona isso? Aqui, o Adam, que eu acabei de apresentar, que é o nosso sensor magnético Eden, ele recebe do relé Vital um sinal, e o relé Vital ele trabalha com um sinal de onda quadrada. Então ele manda, por exemplo, uma onda quadrada com borda alta na entrada desse sensor. Esse sensor ele está trabalhando ali, ele está fazendo todo o trabalho de monitoramento, de acesso e tudo mais, e ele manda de volta o sinal, se estiver tudo ok com ele manda de volta o sinal de borda baixa na linha, tá? Então, se a gente colocar isso em série, a gente tem aí no primeiro Eden um sinal de borda alta, e depois disso ele faz a leitura de que está tudo ok com ele e devolve esse sinal em borda baixa, que é recebido pelo próximo dispositivo. E aí pode ser, a gente está falando aqui, está representando com o Eden, mas pode ser qualquer outro dispositivo que trabalhe com sinal dinâmico. Ele recebe borda baixa, está tudo ok com ele manda de novo borda alta. Essa leitura que garante um processo de segurança no Vital. O Vital ele mandou sinal de borda alta e está recebendo sinal de borda alta novamente. Aqui a representação é com 2 dispositivos. Se por acaso eu tivesse 3 dispositivos, eu mandaria o sinal de borda alta e teria que receber sinal de borda baixa. Tá? Então o relé ele faz uma pré-configuração, você pré-configura ele colocando tensão em um contato dele, apenas para mostrar para ele que você está trabalhando com dispositivos ímpares ou pares. Então, se você está trabalhando com dispositivos pares, ele precisa necessariamente receber sinal borda alta, ele precisa mandar sinal borda alta e receber de volta o mesmo sinal borda alta. E aí, se caso fosse a quantidade de números ímpares de dispositivos na linha, ele precisaria receber o inverso. Uma constatação que muitas vezes as pessoas fazem, por exemplo aqui, né, eu posso trabalhar até com 30 dispositivos. E aí você talvez esteja se perguntando aí, tá, então eu estou mandando aqui sinal em borda alta, e esse cara aqui vai mandar para o próximo sinal de borda baixa e esses daqui sinal de borda alta. Mas se eu curto-circuitar esse cara aqui, eu vou anular o meu Eden, né? O meu sistema vai achar que está tudo ok e na verdade não está. Esse cara aqui ele pode ser acionado e o relé não acusar o acionamento. Na verdade isso não é possível porque
Normalmente as linhas elas estão fisicamente separadas, né? Você não coloca dispositivos de segurança próximos, ou se você coloca próximos, o cabo dele não volta, não passa novamente. Se você vai fazer a sua solução e necessariamente vai precisar voltar no mesmo sentido, os fios pode ocorrer ali um curto-circuito, você precisa necessariamente colocar estes cabos em canaletas separadas, tá? Essa é a única questão que você precisa trabalhar para garantir que o sinal não vai burlar o seu sistema. Ainda falando de sinal dinâmico, como funciona o funcionamento desse sistema? Se, por exemplo, esse Eden aqui foi acionado e aí todos os outros, necessariamente o sistema ele precisa fazer algo, né? Pela sua programação de segurança, ele precisa, por exemplo, parar o seu processo. Esse cara aqui vai ficar vermelho e todos os outros dispositivos antes deles vão ficar piscando. Então, ele possui um LED aqui nessa região que mostra se está tudo ok com o dispositivo, ele está verde. Se o dispositivo ele foi setado, ele fica vermelho, e todos os dispositivos que estão para trás da rede ficam vermelho e verde piscando, e os que estão depois ficam verde, né? Por que isso é interessante? Porque você consegue necessariamente saber qual que é o dispositivo que está errado e acompanhar na sua linha onde é que está o erro. Tá? É possível fisicamente fazer essa manutenção. Bom, esse é o nosso sinal dinâmico, né? O nosso sistema de sinal dinâmico que trabalha com bordas de onda quadrada. E aí a gente traz para vocês nessa tarde o Eden OS-SD, que é a nova solução da ABB, que trabalha de uma forma muito parecida, porém uma vantagem muito superior. O dispositivo ele é muito parecido com o anterior que eu acabei de apresentar, né? Ele possui a mesma montagem flexível, ele trabalha com IP69K, você pode trabalhar com até 30 sensores, mantendo a categoria 4, porém, aqui você não vai precisar trabalhar com o relé vital, você não precisa trabalhar com o relé dedicado, você trabalha com o relé de segurança convencional. É uma tecnologia que já é utilizada para dispositivos óticos. Então, para quem conhece as cortinas de luz, toda essa parte de dispositivos óticos já trabalham dessa forma. Então, o sinal dinâmico ele é um diferencial em sensor magnético por isso. Você não precisa ter um relé dedicado para trabalhar com sinal dinâmico e consegue conectar até os 30 dispositivos em série. Aqui a ilustração então é utilizando seja um CLP ou um relé de segurança. A gente está ligando aqui um sensor magnético com um botão de reset. Isso é um outro diferencial que o sistema OS-SD traz, que é um reset local, né? Por que é importante isso? Porque você diminui a quantidade de entradas e a quantidade de cabos que você precisaria levar até o seu CLP. Tá? Isso aí a gente está falando de custo, você diminui custo mesmo de material e de processamento dentro do CLP. Você já faz um reset local utilizando aqui um botão convencional. Tá? É importante ressaltar que essas duas soluções que eu acabei de apresentar, elas são em categoria 4 de segurança. E daí a gente apresenta também a parte de travas de segurança. A linha Magni, que é uma trava magnética, né, possui indicação luminosa. Ela trabalha com partes fixas, né, não possui partes móveis e suporta ambientes agressivos. Né, um outro diferencial dela é que na ativação ela não possui picos de corrente, como normalmente se encontra no mercado.
E aí nós temos duas versões, a Magni 1, que é apenas a trava por si só, e aqui não é uma trava simples, tá? Uma trava, isso não entra em sistema de segurança. E a Magni 2, que vem com o Eden integrado. Aqui o Eden integrado, que garante aqui que o sistema foi travado, e aí você pode, com esse Eden integrado, mandar esse sinal para o seu sistema de segurança. Temos a inversão em eletroímã ou ímã permanente. Aqui o esquema de ligação da Magni, tá? Então a Magni mais simples, simplesmente um sistema magnético, né? A Magni com o relé integrado. E aqui é um outro modelo de Magni com relé integrado também. Além disso, a ABB fornece os acessórios, então todos os acessórios de mecânicos ou proteções, uma linha bem completa aí de travas de segurança. Além dessa trava, a ABB trabalha com a Dalton, que é uma trava menor, né? É uma trava menor, mas ainda robusta. Ela possui IP67. Ela também pode ser integrada com o Eden, né? Você consegue fazer uma instalação flexível. Vou mostrar quais as formas de instalação dela. Um baixo consumo de corrente e também o tradicional LED de indicação de status aí para verificação do dispositivo, do funcionamento do dispositivo. Bom, como eu disse, a gente trabalha com vários modelos aí no Dalton. Então, seja o modelo M11, M12, M31 ou L00. Qual que é a diferença desses modelos? O M11, ele possui um pino macho de 8 pinos, né? O M12 ele continua no pino macho de 8 pinos, além de um pino de 5 pinos para o Adam. Então, é nesse cara aqui que você trabalha com o Eden, tá? Nesse cara aqui que você integra no Eden como está sendo apresentado aqui, tá? Além disso tem o M31 e o L00, que é simplesmente mecânico, é uma trava simplesmente mecânica com um sinal ali. Além disso, você pode fazer o acionamento de duas formas, o acionamento frontal ou lateral, através da lingueta, e vários tipos de kits de fixação que você pode utilizar aqui nessa trava. Aqui o modelo de esquema de ligação do Dalton. Sendo o M12, como eu falei, que é o que trabalha com segurança, com o Eden. E aí a gente avança para fechaduras de segurança. A ABB ela possui a solução de fechadura de segurança com a Knox, que é uma fechadura de segurança bastante robusta. Ela tem a característica de que a função de bloqueio dela permanece mesmo com a falha de energia. Então, como ela foi setada, como ela foi configurada, se a energia cai, ela permanece conforme o último status. Ela tem a versão em aço inoxidável, bastante resistente a ambientes agressivos. Também é integrado ao Eden, isso garante aí, o funcionamento no seu sistema de segurança. Possui o LED de status e atende em consonância com a NR12 com a trava de até 2.000 newtons também. Aí apenas para ilustrar como é que é feita a configuração do Knox. Então, como você configura ela em normal, como ela fica em aberto, em reset, travamento de segurança ou saída de emergência. E aqui o esquema de ligação da Knox com a utilização do nosso relé Eden.
Então é importante ressaltar que várias soluções mecânicas você consegue trazer para o mundo da segurança e consegue fazer um monitoramento dessas partes mecânicas no seu processo, utilizando categoria 4 e, além disso, utilizando o sistema que a ABB possui diferencial, que é o sinal dinâmico e o SSD. E aí o último tópico que a gente tem para apresentar, que são as cortinas de luz Orion. Cortinas de luz são sistemas óticos e a gente trabalha com 3 modelos principais. Resolução para dedo, para mão ou para corpo. A gente possui uma versão que vai até 50 metros de distância entre uma cortina de luz a outra. E as funções de multing, blanking, cascata e sem zona morta, que eu vou explicar agora. Bom, falando um pouquinho da função de multing, que seria essa função aqui. Aqui a gente está ilustrando uma esteira que possui aqui o sistema de cortina de luz, mas essa esteira ela precisa ser utilizada, vai passar um material aqui nessa esteira. Como você entende, como o seu sistema entende que isso é um material que está permitido a passagem ou é uma pessoa ou alguma coisa que não poderia passar? Você trabalha com os sensores desta forma. E aí quando o seu material passa, por um momento ele faz o multing da função aqui da cortina. Então como a cortina ela para de funcionar para o material passar, isso quem está controlando isso são os sensores, e depois que o sensor permitir, a cortina volta a funcionar. Além disso, tem a função de blanking, que nada mais é que a permissão de obstrução de alguns feixes na sua cortina. Então aqui no multing você permite a obstrução de todos os feixes. Aqui nesse caso, imagina que esse rolete de fio, ele precisa fazer um movimento, enfim, um movimento qualquer. A função de blanking permite que alguns feixes, e aí isso é configurado, que alguns feixes podem ser selecionados, mas não todos, e mesmo assim a função continua acontecendo. Aqui você não perde a função da cortina de luz. Aí nós temos a possibilidade de trabalhar em série, em cascata. Na verdade é exatamente o que eu apresentei anteriormente com o Eden. Isso já é possível fazer com os sensores óticos, que é a ligação das cortinas em série, tá? Importante ressaltar que isso é uma solução que não tira a categoria de segurança do seu sistema. Então você consegue ligar as cortinas de luz em série e permanece com categoria 4 o seu sistema. Por que isso é importante? Porque você não precisa necessariamente utilizar um relé de segurança para cada cortina. Você coloca um relé de segurança no início, liga todas elas em série, você diminui cabo, você diminui, enfim, mão de obra e continua trabalhando com uma solução muito, muito boa. E uma versão que a ABB traz na Orion, que é a função sem zona morta. No mercado você encontra por aí cortinas de luz que possuem no início e no final delas um espaço físico ali que não é uma zona de monitoramento. A função sem zona morta ela garante que todo o espaço, toda a parte que a cortina de luz ocupa está sendo monitorada. Então, desde o início até o final, existem feixes ali que garantem ser uma área ativa ali para detecção. Bom, o que nós gostaríamos de apresentar hoje, nessa tarde, é isso. Vamos agora para as perguntas. O que vocês
até mesmo feedbacks, o que vocês gostariam de ressaltar. Fica aqui o meu contato, o meu celular e o meu e-mail para eventuais necessidades que vocês tiverem. E sintam-se realmente abertos para perguntas, para questionar o que quiserem. E qualquer necessidade, entre em contato comigo no particular também. Bom, pessoal, como o Roberto falou, vocês podem agora fazer as perguntas, né? Eu vou pedir a gentileza que vocês respondam um pequeno questionário aqui para a gente sobre satisfação e lembrá-los que está disponível para download na parte final da sessão a apresentação, o link da apresentação e cópia dos materiais disponíveis. Podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal, não precisa ficar tímido, não. Podem perguntar que o Roberto quer mais é que vocês perguntem. Fábio, por favor, pode fazer a sua pergunta? Roberto, o Fábio fez uma pergunta aí. Fábio, a sua pergunta. Eu posso interligar um sensor cortina de luz em um PLC comum? Se a gente estiver falando de um PLC comum de segurança, você pode. Se a gente está falando de um PLC comum de processo, um PLC que faz o processo do seu sistema, você não pode. Ok? Essa pessoa fez sem pergunta aí. João, como você faz para receber catálogos? Existem duas formas. Ou você pode ir no site da BB, ou me envia um e-mail. Eu vou escrever aqui um e-mail para vocês, que eu te passo apresentações e catálogos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, não tem problema nenhum. Site da BB.
Roberto, uma pergunta para o Jefferson Eduardo. Jefferson, você está perguntando aqui se você pode ligar com o PIC ou Arduino. Sim, você pode trabalhar com o PIC ou Arduino, desde que sejam sistemas do PIC ou do Arduino compatíveis com sistemas de segurança. Por que é importante falar de sistema de segurança dessa forma? Existe a NR12, ela prevê algumas características especiais aí para o software desses sistemas. Então, por exemplo, o software ele precisa necessariamente ter redundância entre os dois. Então, por isso que não pode ser um PIC convencional ou um PLC convencional. O hardware ele também é preparado para receber o sistema de segurança, tá? Uma pergunta do Leandro Silva, Roberto. Bom, então vamos primeiro aí a parte do Leandro. Leandro, esse sistema, você está perguntando, esse sistema OSSD ele é mais confiável? Ambos os sistemas são confiáveis. Porém, são formas diferentes de se trabalhar. O SSD já é um sistema que é utilizado em sistemas óticos e o sistema de sinal dinâmico ele também é confiável, mas ele trabalha de uma outra forma, tá? Então depende de como você vai interligar isso. Jefferson, só voltando um pouquinho ao que você perguntou em relação a microcontroladores PIC ou Arduino. Por exemplo, se você já tem um sistema que trabalha em PIC ou Arduino e deseja instalar um sistema de segurança e trabalhar com um sistema de segurança, a gente pode verificar uma solução para você, por mais que o seu PIC ou Arduino não seja um PIC Arduino de segurança, a gente pode verificar uma solução para integrar aí o sistema de segurança. Bom, Roberto, eu não sei. Ainda temos 40 pessoas online, podem fazer pergunta, pode perguntar sem problema. Lembrando que não tem pergunta ruim, tá? A gente está falando de segurança, NR12 é novidade para todo mundo, acredito que tem bastante gente interessada nesse assunto, é algo relativamente novo no Brasil, então é sempre bom ter informação para poder passar isso e a gente fazer uma solução de NR12 no Brasil melhor. Então, sintam-se livres aí para fazer perguntas mesmo. Roberto, vocês oferecem curso dessa norma NR12 também? Roberto, não sei se você me ouviu. Alô, Roberto? Leandro, sua pergunta, todas as máquinas e equipamentos são obrigadas a atender a NR12? Bom, de uma maneira geral, na indústria, as máquinas elas são sim obrigadas a atender a NR12.
Existe aí um processo que a indústria hoje tá acontecendo, que é o processo de adequação das indústrias, né? De adequação das máquinas, enfim. Então é um processo que está acontecendo, mas necessariamente todas as máquinas todos os equipamentos e máquinas precisam atender NR12. Aí tem uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: todos os sistemas precisam atender NR12 categoria 4? Não necessariamente. Existe um relatório que você faz, um relatório de segurança, que prevê qual é a categoria que aquela máquina, aquele sistema precisa atender. Então, muitas vezes a gente quer a Ferrari para andar a 10 km por hora, né? Então, é muito importante saber isso. Às vezes você vai gastar mais dinheiro para atender alguma coisa que você poderia atender categoria 1 ou 2 e resolver o seu problema. Roberto, tem mais uma pergunta aí do Jefferson Eduardo e na sequência do Luiz Antônio Soares. Acho que as duas mais ou menos batem uma com a outra. Legal. Então, em relação à pergunta do Jefferson e do Luiz Antônio, em relação a treinamento, nós temos sim treinamentos para esse tipo de produto. É, e aí o Luiz está perguntando necessariamente de treinamento em BH, né? Qual o calendário de treinamento, se há um integrador em BH. Sim, eu vou pedir para vocês me enviarem um e-mail que eu passo para vocês o calendário de treinamento. E Luiz, eu te passo também integradores nossos da ABB, que trabalham com produtos da ABB, aí da região de BH. Tem uma pergunta do Ailton Oliveira. Ailton, muito interessante sua pergunta. Se existe qual a solução em relação a máquinas de construção civil, né, do tipo grua, se é obrigatório o uso? Sim. Tanto a NR12 quanto a NR18, tá? Você vai precisar consultar. Então, não só falando de segurança, mas algo específico que talvez você que é da área já saiba em relação à NR18. Eu te disse que é muito interessante essa pergunta porque a ABB ela tem um know-how nessa área de elevação, de gruas, tá? Então, anota o meu e-mail aí, o que você precisar, conte conosco para te ajudar nas soluções aí. João, temos alguma palestra ou curso para a cidade de Manaus? Posso verificar isso? Me manda um e-mail com isso, só dizendo que você era do webinar da Voltman que eu te respondo, tá? Robélio, gostaria de receber o calendário de treinamento. Estou anotando o seu e-mail, eu te passo aí o calendário de treinamento para a sua região. Tem uma pergunta do Guilherme, Roberto. Você pulou a pergunta dele.
Bom, Guilherme, desculpa por ler sua pergunta, né? Como funciona a questão de certificação desses dispositivos? Todos os dispositivos de segurança, eles têm um processo de certificação internacional. Então, a gente vê a CCE e TÜV, que são as principais... CCA e TÜV, desculpa, que são os principais órgãos que fazem essa certificação. Todos os nossos dispositivos, tudo que eu apresentei para vocês aqui de segurança, está certificado diante desses órgãos, inclusive a solução do sistema de sinal dinâmico que eu apresentei. Isso é uma patente ABB certificada. E o sistema também é certificado, não só o sinal, mas todo o sistema tá certificado. Cláudio, para Salvador, se algum treinamento, acredito que sim, me manda o seu e-mail que a gente verifica, se não tiver a gente marca alguma coisa aí na região, tá? Conte conosco para chegar na sua região aí. Uma pergunta do Leandro, Roberto. Bom, então, pela ordem, tem a pergunta do Éder, falando de treinamento Caxias do Sul. Nós temos vários representantes no Brasil todo, tá? A BB, ela tá no Brasil todo, a gente também consegue atender Caxias do Sul. Inclusive, temos parceiros aí que trabalham com isso, focados em segurança também. E a pergunta do Leandro, maquinário antigo também se enquadra em NR12? Sim, maquinário antigo e maquinário novo também se enquadra em NR12. O que você vai precisar fazer? Se você tem aí um pátio, se você precisa fazer um trabalho em maquinários antigos, você precisa fazer esse relatório que eu te disse, né, de segurança, e colocar os dispositivos que atendam a NR12. Mas sim, tanto antigo quanto novo, todo mundo precisa se enquadrar em NR12. Roberto, tem mais uma pergunta aí. Deixa eu ver. Do Márcio, para instituições de ensino existe um valor para treinamento? Estudo no Senai. Estou no Senai. Posso verificar isso para você. Me manda um e-mail, Márcio, que eu te respondo o que a gente tem para instituições de ensino. Mas a ABB ela tem o interesse sim de entrar em instituições de ensino e a gente pode conversar em relação a isso. Em relação às instituições de ensino, é legal dizer que a gente tem o interesse até mesmo de deixar materiais disponíveis para estudo, para as pessoas que estão aprendendo em relação a isso já se familiarizarem com a ABB. Então a gente tem sim bastante interesse nessa área. Leandro, só voltando em relação ao que você perguntou, maquinário antigo também se enquadra em R12? Existem processos, tá? Não sei se isso é claro para todo mundo, mas existe um processo que você precisa fazer para enquadrar esse maquinário.
Então, primeiro você precisa fazer uma apreciação de risco da sua máquina, e aí chegar num nível, qual é o nível de segurança que ela requisita, né? Depois disso você faz a aplicação de segurança e aí você faz a famosa ART, que é a avaliação de risco de responsabilidade técnica, desculpa, anotação de responsabilidade técnica. Isso é desenvolvido por engenheiros de segurança ou técnicos de segurança, tá? A partir daí você tem uma máquina válida que está trabalhando com NR12. Bom, Roberto, eu acho que é isso. Você gostaria de complementar mais alguma coisa? Bom, como o Eduardo disse, eu agradeço a presença de todos, né? É, tenho aí o meu contato, eu sou especialista de produto aqui, trabalho juntamente com o Fernando Rocha, que é o engenheiro de produto dessa linha. E o que vocês precisarem em relação à segurança, qualquer dúvida, quer uma apresentação física, enfim, conte conosco para ajudar vocês no que vocês precisarem. Tá? É, muito obrigado mais uma vez e boa tarde a todos. Eu que agradeço, Roberto. Parabéns pela apresentação. Agradeço a você, agradeço a toda a equipe da ABB. E espero nos vermos aí num próximo webinar. Pessoal que ainda tiver mais algumas dúvidas, manda um e-mail aí para o Roberto. O contato dele tem numa das últimas folhas da apresentação que ele disponibilizou para vocês fazerem o download. Mais uma vez, obrigado e desejo a todos uma boa tarde. Tchau, tchau.